A paz do Senhor, meus queridos. Amém. Muito bom estarmos aqui reunidos para agradecer a Deus por tudo que vivemos e por tudo que recebemos dele a cada dia da nossa vida. Eu quero fazer uma leitura com todos os irmãos que estão presentes. A leitura da palavra de Deus. Salmo 27, salmo bastante conhecido de todos nós que somos cristãos, filhos de Deus. Salmo que fala muito em nosso coração. Diz assim a palavra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se achegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Vamos para o versículo 13 e 14, que diz assim: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Isto é um ensino maravilhoso que eu acredito que todos os dias da minha vida eu procurei buscar, aprender e conhecer mais a Deus em tudo aquilo que Ele é, em tudo aquilo que Ele realizou, em tudo aquilo que Ele representa na vida de cada um de nós. Aprender no seu templo. E uma das respostas de tudo isso a gente vai encontrar no versículo 13: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, fé naquilo que já foi realizado e de graça recebemos. Pela graça nós vivemos isto, pela fé nós alcançamos o impossível de Deus. E é isso que eu estou aqui nesta noite agradecendo a Deus por cada um de vocês que aqui estão, que já receberam as informações por que nós estamos aqui reunidos, né? E eu quero fazer uma oração já agradecendo a Deus e depois nós damos continuidade em nome de Jesus. Pai, obrigado por cada um dos seus filhos que comparecem aqui nesse lugar. Obrigado por cada pastor amigo, por cada irmão, por cada um que está presente. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso presidente Luiz Fernando Bergamin, que está aqui conosco nesta noite. Obrigado por todos que estão reunidos aqui neste lugar, porque sabemos que a Tua bondade tem nos alcançado, Senhor, tem nos guardado, tem nos amparado, tem nos dado vida e graça para estarmos aqui hoje, neste momento, Senhor, entregando tudo às Tuas mãos, porque sabendo que a Tua bondade está conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico e depois a gente dá continuidade. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar. Na cruz morrer.
louvor, toda adoração ao nosso Deus. Aleluia. Podem sentar, meus queridos. Sente, fique à vontade. Quero agradecer a presença do pastor Ronderley, do pastor Valdinei de Sales, pastor Rubens, pastor Gessélio, pastor Marcos de Fernandópolis. Tem mais alguém de Fernandópolis? Acho que não, né? Só os três, né? Pastor Ivan e a esposa Paula de Catanduva. Presbítero, oh Jesus, só falei presbítero Erasmo e a esposa Cidinha. Eles dirigem a igreja aqui de Schmidt. Pastor João Martinez, a esposa Adriana, eles dirigem a nossa igreja em Badibacite. E o pastor Alex e a pastora Rosane, dirigem a nossa igreja aqui na Boa Vista. Pastor João Manuel, nossa igreja de Mirassol, juntamente com Marcos. Quem mais? Tem mais alguém juntos? Só vocês três, né? Bem, presbítero Nilson, irmã Janaína, dirige a igreja da criança aqui em Rio Preto. Pastor Vilela, Votuporanga, e o pastor André, filho do pastor Zezinho, de Monte Brasível. O pastor Zezinho não pôde estar, ele está em quarentena, então ele não pôde estar aqui com a gente. Eu creio que são esses que estão conosco, e os demais são daqui mesmo, que estão aqui. A minha esposa Miriam, minha filha Daniele, meu genro Fernando, o Luan e a Darid, são minha família que está aqui presente. A nossa reunião, nosso motivo de estar aqui é que desde o ano passado que eu venho conversando com a minha esposa sobre a gente deixar a superintendência. Porque eu falo a gente deixar, porque ela também faz parte, né? Então nós conversando, mas eu dizia, vamos orar para entender bem a vontade de Deus, para a gente fazer tudo no tempo certo. Assim como foi da vontade de Deus a gente começar, que seja da vontade de Deus o momento certo da gente parar. Porque até eu estava lembrando aqui com o pastor Bergamin, pastor Luiz Bergamin, sobre como foi o nosso início. Eu não tinha nem 2 anos ainda de consagrado como pastor, quando eu fui chamado por eles, pelo pastor Luiz e pelo pastor Orlando Silva, para que eu pudesse ser o superintendente dessa região. E eu só aceitei porque ainda falei com ele naquele dia, porque por causa de um sonho que a minha esposa teve, que dizia sobre isso, que falava sobre isso, porque eu não tinha experiência nenhuma para começar e nem para continuar. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi na caminhada, né? Eu fui consagrado a pastor em 1994, e em 96 eu fui convocado, vamos dizer assim, pelo pastor Bergamin, chamado, convidado, né? E no sonho a minha esposa o sonho era mais ou menos assim. Ela sonhou que viria 2 homens, pastores da convenção, para que eu assumisse um cargo, e que era para mim aceitar porque era de Deus. 3 dias depois, o pastor Bergamin me ligou. Ele disse: pastor, eu estou aqui no Hotel Nacional e eu queria te ver. E eu peguei e fui lá. Chegando lá, estava ele e o pastor Orlando Silva, exatamente 2 homens, 2 pastores de Deus que estavam ali presentes, e me fez o convite para que eu fosse superintendente. Eu ainda me disse: pastor, eu sou muito novo, eu não tenho condições assim e tal, mas eu aceito por causa de um sonho. E eu contei para eles no momento, e o pastor Luiz falou: é de Deus, pastor, pode deixar, você pode assumir, a gente vai ensinar, a gente vai dar uma dica, vai dar certo. E eu acho que deu certo, ficou 25 anos,
né? 25 anos que a gente vai fazer esse ano agora, está completando em 2021, 25 anos que nós estamos aqui, um relacionamento muito bom, né? Com os pastores da região. A gente, graças a Deus, nós aprendemos muito um com o outro, né? Aprendemos muito com os irmãos, com os pastores, com a liderança local, muito também nós aprendemos juntamente frequentando as reuniões na convenção. Os nossos coordenadores que têm vindo nas reuniões, nós temos aprendido muito. Isso 25 anos, né, que nós estamos juntos. E nós agradecemos cada um de vocês, amados. Eu não tenho palavras para dizer de nenhum. Todos foram muito bênção na minha vida. Todos. Então, eu só tenho que agradecer cada pastor, agradecer o pastor Valdinei, que é meu pai na fé. Pastor Valdinei, que está aqui, porque foi no ministério dele que eu recebi Jesus, que Jesus me encontrou, ali na cidade de Urupês. Era uma pessoa perdida, um bebum, e aquela igreja me recebeu, abriu os braços. Eu fui batizado por ele. Ele me batizou em 1985. Então, são assim, eu tenho um amor muito grande pela nossa região, por todos os irmãos, por todos os pastores, e eu não tenho palavras para agradecer quanto eu recebi de Jesus através da vida de vocês, através do nosso presidente, pastor Luiz, através de cada coordenador. Nós temos aqui na nossa região um trabalho muito bonito. Aí está a Ana Cristina, da Minibrac. Ana Cristina tem sido uma bênção na Minibrac, tem feito um trabalho maravilhoso, tem trazido, através da irmã Filomena, da Cristina, muitos trabalhos aqui para as crianças, né? Muito maravilhoso. Nós temos a nossa irmã Neuzeli, da UFEBRAC, que ela não está aqui, mas ela fez um trabalho maravilhoso com a UFEBRAC na nossa região, tem feito um trabalho lindo. Também o Fernando, da Jubrac, também tem feito um trabalho maravilhoso. Nós temos realmente uma equipe muito boa. Então eu só tenho palavras de gratidão para dizer a todos um muito obrigado. E eu quero convidar a minha família para estar aqui, que eu quero juntamente com a minha família entregar para o pastor Bergamin o meu tempo de superintendência. Eu entrego para o pastor Bergamin. Eu quero que a minha família esteja junto para a gente entregar, porque todos eles participaram comigo desses 25 anos que a gente esteve à frente. Eu gostaria de, nesta palavra, já passar para o pastor Bergamin, que ele desse continuidade naquilo que for necessário, pastor. Amém. Prezados companheiros, a paz do Senhor. Amém? Amém? Eu estou recebendo das mãos do pastor Anísio o cargo de superintendente, que superintendente nada mais é do que um braço da convenção no campo, na regional. É um canal que a convenção se comunica e ele se comunica com os demais pastores presidentes e os presidentes com os pastores dirigentes, e assim que acontece essa unidade bonita que ele acabou de mencionar aqui. Eu quero então expressar aqui uma palavra de agradecimento a Deus pela vida do pastor Anísio, da sua família. O que ele falou é realmente o que acontece, porque a família sempre participa do ministério do pastor. É a esposa, são os filhos que participam
do ministério do pastor. Aqueles momentos mais difíceis, a família está do lado. Aqueles momentos de conquistas, de vitórias, mas a família está do lado. Então a família sempre está do lado, porque na verdade, pastor Anísio, a primeira igreja nossa é a nossa casa. Se não for bem no pastoreio dessa primeira igreja, dificilmente a outra funciona. Então a gente percebe essa unidade que começa dentro da tua casa. Fica aqui a minha palavra de gratidão, mas depois eu quero falar mais um pouco, tá? Por enquanto fica só com essa, eu deixo só essas palavras e depois eu quero falar um pouquinho mais, tá bom, pastor? Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, é uma satisfação para mim estar aqui com os irmãos. Eu fiz bastante esforço, mas eu não quis deixar de estar aqui junto com os pastores da região e junto com o pastor Anísio e a sua família, num momento tão importante para nós, da Convenção de São Paulo, num momento tão importante para nós, da obra aqui na regional de São José do Rio Preto. E eu fiz questão de vir aqui. O pastor André disse para mim: pastor, se o senhor quiser, porque eles têm visto, pastor Orlando Máximo, a mesma coisa, o quanto a gente tem se desdobrado para atender todo mundo. Nesse período de abre e fecha, a gente tem trabalhado mais. Não sei se os pastores, e eu acho que os pastores têm sentido isso. Nós temos tido mais trabalho para atender todo mundo, porque o atendimento vem pelas redes sociais, vem por telefone, enfim, o trabalho acaba sendo até maior. E eu disse: não, pastor André, pastor Orlando Máximo, eu quero ir lá, e eu mesmo quero, diante dos pastores do campo, eu quero dizer, em nome da convenção, da diretoria da convenção, um muito obrigado, externar e expressar a minha palavra de gratidão em nome de todos da convenção, pelos 25 anos que o pastor Anísio vem exercendo essa função aqui na regional de São José do Rio Preto. Então eu fiz questão de estar aqui e estou aqui com muita alegria. Meu coração está cheio de gozo, porque é uma coisa que eu estou fazendo porque eu desejei muito fazer. Desejei muito estar com o irmão na hora do irmão dizer: olha, eu estou entregando hoje o meu cargo de superintendente. Eu desejei muito estar aqui junto com os irmãos nessa noite. E de manhã eu já retorno, e a gente já tem vários trabalhos para estarmos realizando também por outros, ali na Grande São Paulo, também em São Paulo, e a obra não para, e não pode parar mesmo. Eu gostaria, antes de falar mais um pouquinho da superintendência, eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos, mais um momento de reflexão, até para não tomar também, eu não quero prender os irmãos aqui muito tempo. Gostaria de dizer uma coisa antes de ler. Domingo que passou, eu acompanhei. Domingo eu não pude ir ao culto,
E aí eu pedi para os pastores lá tocarem. Ainda por lá a presença dos irmãos está bem restrita, como eu percebo que está aqui também, bem restrita, e aí a gente trabalha mais com o culto online. E eu acompanhei o culto de Fernandópolis, pastor Gessélio. Eu acompanhei. É difícil a gente, porque aos domingos principalmente a gente olha assim a nossa rede social, o Brasil para Cristo está lá, está fervilhando lá. E eu parei logo no começo, no culto de Fernandópolis, e não saí mais, fiquei até a hora que o irmão terminou de pregar. Depois o pastor Joel veio orar e encerrar o culto. Aí eu fiquei pensando comigo, pastor Anísio, pastor, Deus usou o pastor Gessélio de uma forma tão poderosa, e ele tirou daquele texto de Neemias 2 ou 3, ele tirou algo assim profundo, que quem esteve na igreja com certeza foi alimentado, e quem participou pelas redes sociais também foram alimentados. Glória a Deus por isso, pastor Gessélio. Foi algo de maravilhoso que eu pude ver no domingo e receber. Foi muito bom, e o nome de Jesus em tudo isso seja glorificado. No capítulo 9, eu não vou nem ler o texto, eu vou no capítulo 9, do versículo 1 até o 3 de Lucas, segundo narrou Lucas. O Senhor Jesus aqui, ele convoca os seus discípulos. Ele convoca os seus discípulos e ele diz para eles: olha, vocês vão sair e anunciar a mensagem do reino. Vocês vão sair e anunciar a mensagem do reino. Aí ele diz: vocês não precisam levar bolsa, vocês não precisam levar cajado, vocês não precisam levar 2 túnicas, e vocês não precisam levar dinheiro. Vocês não precisam levar dinheiro. Às vezes, queridos pastores, a gente ouve esse tipo de reclamação. Eu não tenho feito tal coisa porque tem faltado dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu já teria feito isto ou aquilo outro, estava na rádio, estava na TV, já tinha comprado o terreno do lado, já tinha... Tem hora que parece que o dinheiro é a solução para a igreja. Nós precisamos do dinheiro porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós precisamos de recolher as ofertas, os dízimos, dentro de uma normalidade bíblica, porque a igreja precisa honrar os seus compromissos financeiros. Isso todo mundo sabe. Mas para fazer a obra de Deus, Jesus deixa aqui muito claro que a preocupação que o homem tem: se eu tivesse o dinheiro, se eu tivesse a condição, eu faria isso, faria aquilo outro. E Jesus chamou aqueles 12 e disse: vocês vão anunciar a palavra do reino. Vocês não levam nada com vocês, nem dinheiro. Aí Jesus chamou eles mais próximos e lhes deu a autoridade
e poder. E os enviou. E os enviou. Jesus deu a eles unção e autoridade. E os enviou. Nenhum deles perguntou: mas o que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? Onde nós vamos dormir? Qual hotel que nós vamos ficar? Nenhum perguntou. Se Jesus mandou, está mandado. Pastor João, se Jesus mandou, está mandado. Aí eu fiquei pensando esses dias, e essa palavra arde no meu coração. Eu fui lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 42 em diante. Ali nós observamos uma coisa interessante acontecendo. Observamos algo interessante acontecendo. Observamos a igreja unida em torno dos ensinamentos dos apóstolos. Os ensinamentos dos apóstolos é a palavra de Deus. A igreja unida na comunhão, no partir do pão. A igreja unida na oração. E a Bíblia diz lá em Atos 2, do 42 em diante, que os apóstolos eram usados por Deus. Eram usados por Deus de forma tão gloriosa que os sinais, maravilhas e prodígios aconteciam no meio da igreja. Você lê o texto todo, você não vai ver nenhuma vez aparecer a palavra dinheiro, mas você vai ver a palavra unidade, comunhão, obediência, quebrantamento, unidade no partir do pão, oração, zelo em viver os ensinamentos dos apóstolos. E com isto aparecia no meio da igreja os sinais, as maravilhas, os prodígios que Jesus fazia pelas mãos dos apóstolos. O que é isso? É poder. Era uma igreja com poder. A Bíblia ali naquele pedacinho está falando de uma igreja que tinha poder. De uma igreja que tinha poder. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a gente pega Lucas 9, Jesus chama os 12 e diz, nem precisa levar dinheiro, e dá a eles unção e poder, autoridade. Vem para esse povo de Atos 2, meu Deus, a igreja crescia todo dia. Não era igreja inchada, não, era igreja crescendo, conversão de almas. Conversão de almas. A gente folha a outra página do Atos, a gente entra no capítulo 3 de Atos, e ali nós encontramos dois homens subindo ao templo na hora da oração, Pedro e João. E como de costume era colocado ali na porta formosa do templo.
na porta formosa do templo, um coxo de nascença, para tirar, pedindo esmola, o seu sustento. E aquele coxo, por certo, ele estava acostumado daqueles que nem olhavam para a cara dele, ou aqueles que davam alguma moeda e passava direto. Ele estava acostumado com isso. E quando Pedro e João estavam entrando ou passando pela porta formosa, os historiadores dizem que aquela porta era revestida de ouro, e ele estava ali. E tem até tudo a ver com a colocação que Pedro fez. E Pedro parou quando ele pediu. Pedro e João, eles pararam e Pedro disse: olha para nós. É muito importante, irmãos, que a gente possa ser visto pelo mundo, que a gente possa andar de cabeça levantada, de cabeça erguida, e que as pessoas possam olhar para nós e não serem decepcionadas, olhar para nós e ver em nós algo diferente. Jesus me chamou e te chamou e nos chamou para sermos o sal da terra, para sermos a luz do mundo. E Pedro disse: olha para nós. Ele não estava acostumado com isso, ele nunca tinha ouvido isso, nunca ninguém parou, quanto mais dizer: olha para nós. E aquele homem olhou, ficou olhando, e a expectativa dele deve ter viajado em muitos pensamentos, porque nunca ninguém tinha feito aquilo com ele. Aí Pedro olha para ele, fitando ele com João. Pedro toma a palavra e diz: olha, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E aí ele complementa a frase e diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Meus amados companheiros e companheiras que estão aqui, ele foi muito categórico: não tenho ouro e não tenho prata. Ninguém pode dar o que não tem, mas o que tem, a gente pode dar. Ele não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha autoridade, tinha poder. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. Aquele homem andou, porque ele pegou na mão direita, levantou, ele foi sustentado sobre os seus artelhos, e dali para frente foi só pular e glorificar a Deus, saltar, e entrou no templo com ele saltando, e impressionou todo mundo. Mas o foco não é esse da fala que eu estou tendo com vocês aqui nessa noite. O foco é que o que o poder faz, a virtude faz, a vida com Deus faz, o ouro e a prata não pode fazer, a riqueza do mundo não pode fazer. Ele foi muito firme na colocação dele: não tenho o ouro e não tenho a prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele tinha poder. Então você pega Marcos 9, estou falando para pastores de pastores aqui, pastores de rebanhos aqui. O Marcos 9, Jesus deixa claro: não precisa nem levar dinheiro.
Mas Jesus chamou e disse: eu vos dou autoridade e poder e unção. Vai. E eles foram. E aí os irmãos sabem o que aconteceu. Aqui na igreja de Atos 2, não se falou em dinheiro em nenhum momento, naquele trecho que eu estou mencionando para os irmãos. Mas havia unidade no povo, havia comunhão no povo, com o povo, havia conversão, havia crescimento na igreja, corpo de Cristo. A igreja, corpo de Cristo, havia crescimento. E pelas mãos dos apóstolos, Jesus fazia sinais, maravilhas, prodígios. Aqui em Atos 3, Pedro declara, ele faz uma declaração: não temos o ouro e nem a prata. Em outras palavras, ele diz: mas o que eu tenho eu te dou, é poder. Ouro e a prata pode curar um paralítico de nascença? Não pode, nunca. Nunca você ouviu falar que o ouro e a prata pode curar um paralítico de nascença. Mas o que Pedro e João tinham, sim, isto podia curar o paralítico de nascença. Então, eu quero, caminhando para fechar essa reflexão, companheiros, dizendo para os irmãos o seguinte: o que está faltando para a igreja? Agora eu não estou pensando em placa, não estou pensando em denominação, eu estou pensando na igreja de Cristo. Estou pensando na igreja de Cristo. Nós trabalhamos pelo crescimento da nossa denominação. Jesus me chamou nessa obra, e eu trabalho desde o começo da minha salvação, da minha conversão. Eu trabalho pelo crescimento dessa obra. Sempre respeitei todas as outras que pregam o evangelho da cruz. Sempre respeitei e aprendi isso com o missionário Manuel de Melo, que era um pregador conhecido como o pregador das multidões, mas nunca desprezou as igrejas. Nunca ele foi igreja que pregava o evangelho da cruz. Ele sempre respeitou o pastor, podia ser um pastor de uma grande igreja, de uma pequena igreja, de uma igreja, ele sempre respeitou. E é o que ficou no meu coração, é o que ficou no meu coração e no coração de tantos outros companheiros. Sei que aqui também, que o que nós, quando falamos o que está faltando para a igreja o que? A igreja corpo. Está faltando o que? Está faltando poder, está faltando unção, está faltando essa graça de Deus. Porque quando se tem todas essas coisas, irmãos, o poder, a unção, a graça, irmãos, as demais coisas elas aparecem. O terreno do lado aparece. A obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus, e Ele é quem supre as necessidades da igreja. Então essas 3 passagens que eu citei para os irmãos, as 3 passagens, elas são recheadas do poder de Deus. A primeira que eu citei, Jesus chega a mencionar: não precisa nem levar dinheiro. A última que eu citei, o apóstolo diz: não tenho dinheiro, ou seja, não tenho ouro, não tenho a prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então é isso, meus irmãos, que nós precisamos desse poder. E esse poder só tem uma fonte que
que você pode tirar. E essa fonte é Jesus. Essa fonte é o Evangelho de Jesus. É só dessa fonte que eu posso tirar essa riqueza. Esse poder, essa unção vale mais do que o ouro, do que a prata, do que qualquer tipo de riqueza aqui do mundo. O que a igreja precisa e não pode se descuidar, porque o tempo que estamos vivendo é um tempo de frieza espiritual. É um tempo de distanciamento, não é por causa da pandemia, não. O pessoal, existe um percentual, irmãos, existe um percentual de crentes em trânsito, um percentual muito grande. Crente que foi decepcionado em um lugar e começou a andar e hoje estão em trânsito, procurando um lugar. Não adianta procurar a igreja perfeita, ela não está aqui na terra. Mas existe igreja séria, que prega a palavra da cruz. E existe hoje um número grande mesmo, de pessoas que estão em trânsito, procurando, porque foram frustradas em lugares onde passaram. Porque tem muitos lugares que o apóstolo, ou que o bispo, ou que o pastor não pode dizer o que Pedro falou lá na porta formosa do templo. Não pode. Pedro disse: não tenho ouro e não tenho dinheiro. Tem muitos hoje que não tem como dizer isso, porque tem dinheiro com sobra, tem ouro com sobra, ostenta uma riqueza. Tem alguns que não se contenta com um helicóptero, não se contenta em ter um jato só, mas precisa ter 5. Então uma pessoa dessa fica difícil para chegar e usar a palavra de Pedro: não tenho o ouro, não tenho a prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, meus irmãos, depois pode vir. Se nós tivéssemos um aviãozinho, seria tão bom. Um aviãozinho para poder correr o estado, o Brasil, seria tão bom, mas nós não temos. E não temos condição de comprar. Mas o que nós temos condição é de continuar de cabeça na fonte, buscando autoridade, buscando poder, e do jeito que nós, ao longo desses anos, 65 anos que nós estamos pregando dessa forma, e a igreja se espalhou em todo o território nacional. Não tem um estado da federação que não tem uma bandeira da Igreja Brasil para Cristo. Tem estado que tem um número maior de igrejas, tem estado que tem um número menor, mas não tem um estado que não tenha a bandeira da Igreja ou Brasil para Cristo. Nós estamos, para a glória de Deus, isso devagarinho, mesmo sem ter o ouro e a prata, mas é o poder de Deus. Nós alcançamos 4 continentes do mundo. Nós estamos em 25 países do mundo. Nós temos 112 igrejas abertas lá fora, nos outros países. E para a glória de Deus, nós estamos com 259 missionários no campo com as suas famílias. E são sustentados. São sustentados pela igreja, pela missão desafio, pela obra de Deus. Estou dizendo isso aos irmãos, porque talvez os irmãos têm conhecimento disso, mas é bom a gente falar de novo, para avivar a memória. Então, irmãos, é no passo do gado e nós estamos caminhando. Enquanto Jesus não vier, nós precisamos de voltar o nosso foco
para essa questão, o poder de Deus, a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus, a comunhão do povo de Deus, ensinar o povo, os obreiros, os pastores a terem vida com Deus, ter comunhão com Deus, ter paixão pelas ovelhas do rebanho de Deus, e as ovelhas também respeitar os pastores, amar os seus pastores. É isso que nós temos feito até aqui, e eu espero, irmãos, que nós vamos continuar, ainda se Jesus não vier logo, nós vamos alcançar. Existe um projeto que já está quase pronto, eu creio que até o final do ano, nós vamos alcançar pelo menos mais 4 países, está tudo prontinho para começar. Então existe um projeto, está na mão do pastor Emerson Costa, e nós vamos alcançar esses 4 países, já com pessoas treinadas com a cultura desses países para plantar a igreja lá nesses países. Então, irmãos, essa é a igreja que você faz parte. Nós temos comunhão com as demais igrejas que pregam o evangelho da cruz, mas nós estamos aqui, nós estamos lutando pelo crescimento da igreja OBPC, e nós temos uma fonte, que é a fonte de crescimento, que é o que Jesus falou para os discípulos, é o que aconteceu na igreja de Atos 2:42 a seguir, e o poder que Pedro declarou lá na porta formosa do templo. Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Esta foi a palavra daqueles homens. Foi isso que aconteceu na igreja de Atos 2. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus em Lucas 9. E aí eu só citei esses 3 textos, mas tem uma infinidade de tantos outros que a gente pode observar, pastor Anísio e demais pastores que estão aqui. Nós podemos observar que falam a mesma coisa, desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento. A fonte para sermos bem-sucedidos no ministério é buscar em Cristo esse poder, é buscar em Jesus esta autoridade, é buscar em Jesus este amor e compaixão pelas almas. Nós não pisamos a cana quebrada, não pisamos a cana quebrada, e nem apagamos o pavio que fumega. Quando alguém sai do nosso meio, sai porque não teve jeito, foi a última, a gente fez de tudo, mas quando a pessoa não nos quer, não tem jeito, não tem jeito da gente amarrar a pessoa para ficar junto da gente, mas a gente faz de tudo, não pisa a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. E quando estamos cheios do poder de Deus, da unção de Deus, é isso que acontece no nosso meio. Essa palavra curtinha, eu quis compartilhar com os meus companheiros aqui da regional. Pode ser que não estejam todos aqui, mas os que estão aqui, eu tenho assim a alegria de ter podido compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Tá? Você pode receber essa palavra de Deus? Pode? Vamos dar um aplauso para Jesus? Abaixa a sua cabeça onde você está. Diga comigo: Senhor Deus. Bem forte: Senhor Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela palavra que o Teu Santo Espírito revelou ao meu coração. Senhor, dai-me graça
Dai-me graça para eu viver no meu dia a dia a revelação desta palavra. Amém. Amém. É preciso de graça para viver, irmãos, porque às vezes o discurso é um e a prática é outra, mas conosco não pode ser assim. Nós devemos viver o que nós pregamos, nós devemos viver o que nós ensinamos. Aqueles homens, eles viviam o que eles pregavam ao ponto de dizer: olha para nós. Não precisa de máscara. Hoje nós estamos usando máscara por conta de tudo que está acontecendo aí, mas irmãos, não precisa de esconder o rosto. Aqueles homens foram, não tinha que se esconder de ninguém. Eles estavam cheios da graça, da unção de Deus, e disse: olha para nós, que o mundo possa estar olhando para nós e contemplando essa graça de Deus na tua vida, no teu ministério, na tua família, porque isto com certeza faz toda a diferença no teu ministério, quando as pessoas podem olhar para você, olhar para mim. Olha para nós, olha para nós, é o mesmo que dizer: olha para nós, veja o nosso testemunho, veja o nosso testemunho. Fique com essa palavra, irmãos, fique com essa palavra, que os vizinhos possam olhar para você, que os membros da igreja possam olhar para você, que você possa olhar para cada membro do rebanho, e não precisar de mudar de corredor com ninguém, mas que seja essa a nossa visão, de viver unidos, como já foi dito aqui pelo pastor Anísio, viver nessa unidade, nessa comunhão, e é nesse ambiente que Deus opera as suas maravilhas e os seus prodígios. Amém, queridos? Amém. Irmãos, eu falei agora há pouco, eu dei uma palavra na hora que o pastor Anísio entregou o cargo de superintendente, e eu gostaria, irmãos, de estar homenageando o pastor Anísio. E aí a gente ficou pensando: não, vamos dar um presente para ele. Aí o outro disse: não, vamos fazer uma placa. Mas placa é assim, né? Placa, a gente recebe a placa, é bom, tal, mas depois a placa fica lá. Aí eu disse: não, a gente tem que dar alguma coisa que ele possa usar. Então vamos dar o terno. Falei: boa ideia. Um terno é uma boa ideia. Agora, o que não é boa ideia é a gente comprar um terno para outro. Então é bom ele comprar do gosto dele. Então na segunda-feira vai estar na conta do pastor Anísio esse terno que a convenção está te dando, pastor. Aí o irmão vai na loja e aí o irmão compra do teu gosto, mas vai estar na tua conta esse terno. E aqui também o presbítero Jair, ele pediu uma palavra, ele gostaria de dar uma palavra, e eu gostaria de convidá-lo aqui à frente. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero representar aqui, estou representando aqui a igreja local, a igreja de Badiba City, a igreja do Boa Vista e a igreja do Schmidt, né? E nós gostaria que o pastor estivesse aqui à frente,
Nós vamos ler essa palavra que está em Filipenses 1:3, que acredito eu que desde 96 tem sido a vida do pastor e continuará sendo, porque ele é pastor. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu gostaria que o pastor recebesse aqui essa lembrança por esse tempo que o pastor esteve na superintendência. Eu não estava aqui, eu até comentei que em 96 foi o período que eu saí de Rio Preto, né? Mas eu tenho certeza que nesse período muita gente, muitos irmãos, muitos obreiros aprenderam muito com o Senhor. Então, nosso muito obrigado. E a igreja daqui da nossa cidade, local, gostaria de honrá-lo com essa lembrança, e que o Senhor se sinta abraçado nesse período de distanciamento, pastor. Se sinta abraçado aí por toda a igreja. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Obrigado. Pastor, Pastor Anísio, em nome da diretoria da convenção, em nome da coordenadoria, que eles gostam tanto do senhor, eu quero deixar aqui o meu abraço fraterno ao senhor, à sua família e todos os pastores aqui da regional da Superintendência de São José do Rio Preto, viu? Fica aqui o nosso abraço fraterno para o senhor e a nossa palavra de gratidão pela sua dedicação. E agora o irmão vai continuar trabalhando, continuar fazendo a obra, mas mais dentro da regional aqui de Rio Preto, né? Louvado seja Deus. Nossa palavra de gratidão. Amém. Agora eu gostaria, irmãos, de, com vocês, nós não temos como ficar com a região, a superintendência de Rio Preto, sem um representante, um braço da convenção. Como eu não tive assim um direcionamento desde o dia que o pastor Anísio falou comigo, eu tive um desejo de compor uma comissão, para dar andamento nesse trabalho da superintendência e ser o elo entre a convenção e a regional. Aí eu pensei em compor uma comissão, e é o que desceu o meu coração. Eu sei que o superintendente tem sempre uma equipe de trabalho, mas como pastor Rubens, eu acho que foi na sexta-feira que eu falei com o pastor Anísio, eu ainda disse para ele: pastor, é isso mesmo? E ele ficou. Quando eu cheguei na porta, eu tornei a perguntar. Então eu respeitei, porque é importante a gente fazer aquilo que está, né? O irmão entendeu que o irmão cumpriu esse ciclo. Então eu estou agradecendo em nome da convenção, em nome de todos esses pastores, todo o trabalho que o irmão fez e há de continuar fazendo. E aí eu gostaria de mencionar aqui 4 nomes que eu gostaria de deixar aqui, uma comissão formada, e depois eu formalizo isso em documento, caso os irmãos aceitem. Primeiro eu precisaria de pedir a bênção do pastor Gessélio, porque
estaria convidando dois obreiros, dois pastores do seu campo, pastor Gesélio. Tem a bênção para convidar esses dois pastores para fazer parte da comissão? O pastor Gesélio disse que eu tenho a bênção dele. Eu queria convidar o pastor Marcos Santiago. Você aceita, pastor Marcos, de fazer parte dessa comissão? Eu gostaria de convidar o pastor Rubens. O senhor aceita, pastor Rubens? E eu gostaria de convidar o pastor Ivan, o nosso pastor de Catanduva. Pastor Ivan, o senhor aceita fazer parte dessa comissão? E eu gostaria de convidar um quarto, que tem uma experiência, uma bagagem também, que já trabalhou nessa área, que é o pastor Vilela. Cadê o pastor Vilela? Pastor Vilela, você aceita estar nessa comissão? Você sabe que você vai poder contar com mais 3. Você aceita? Eu não entendi o que ele falou. Então eu gostaria de convidar aqui o pastor Rubens, o pastor Marcos, o pastor Ivan e o pastor Vilela para ficar aqui à frente. E aí a semana que vem eu já mando os documentos para os irmãos. E a cópia desse documento a gente vai mandar para todos os pastores presidentes aqui da superintendência. Pastor Ivan, sobre aquele documento, depois eu vou mandar uma palavrinha comigo, aquela escritura, tá bom? Vocês podem ficar de frente para lá? Pastor Vilela, numa comissão a gente sempre tem um porta-voz. Todos têm o mesmo peso de responsabilidade. Mas numa comissão, se não tiver um porta-voz, por exemplo, nós temos a coordenadoria estadual. Tem 5 homens, mas o pastor André é o porta-voz deles. Na comissão ministerial e de ética são 5 homens, mas o pastor Vanderlei é o porta-voz dos 5. Agora tem um secretário que é o 6º, que é o pastor Edmilson. Então, nessa comissão que eu estou formando aqui, junto com os pastores, eu queria deixar o pastor Vilela como esse porta-voz. Sim? Queria deixar o pastor Vilela como... Sentir firmeza, sim. Claro que sim. Sentir firmeza, sim. Gostaria de pedir a todos os irmãos para nós ficarmos em pé. E aí nós vamos estender as mãos e vamos orar, abençoando esses homens. E que nesse triênio 2021 e 2024, essa comissão vai, pastor Anísio, dar sequência no teu trabalho, dar sequência no trabalho da superintendência de todos vocês aqui, tá bom? E de repente essa forma de compor uma comissão, a região aqui, que é muito extensa, vai poder até ser de alguma forma mais atendida, né? Porque um está aqui, o outro está lá, o outro está lá, um liga para o outro liga para o outro, atende esse, atende aquele. Então eu penso que isso vai ser muito bom, pastor Anísio, eu penso que vai ser muito bom. Agora eu gostaria que o pastor Anísio fizesse esta oração, e eu aqui, daqui de cima, vou pôr as mãos sobre eles, tá bom, pastor? Os irmãos podem levantar as mãos aqui para frente? Os irmãos, as irmãs. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Tu és perfeito em tudo, Senhor. A Tua mão é poderosa, Senhor, para fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, por esta comissão, Senhor, que está sendo levantada, Senhor, para trabalhar na nossa região, a região de São José do Rio Preto. Todas as nossas igrejas ficarão com certeza, Senhor, supridas pela presença dos nossos amados pastores, que estarão agora, Senhor Jesus, atendendo, Senhor, e também, Senhor amado, fazendo parte desse trabalho, meu Pai, cada um deles recebendo agora, Senhor, esta autoridade pela mão do Teu Filho, nosso pastor presidente, Pai, que as Tuas mãos esteja colocada sobre a cabeça de cada um deles, para que eles tenham sabedoria, tenham entendimento, para resolver, para ajudar, para cooperar, para trazer tudo aquilo que é necessário, Pai, para a nossa região, que as Tuas mãos estejam usando a vida de cada um deles, vida do pastor Rubens, do pastor Marcos, do pastor Ivan, do pastor Vilela, que as Tuas mãos cobrem com a Sua poderosa unção, meu Pai, para que, como obreiros que são, eles completem a obra do Senhor daqui para diante, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir Jesus, amados. Glória a Deus. Só um instantinho, o pastor Vilela pediu 1 minuto. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Anísio. Nós somos muito amigos desde muito tempo. Ele sempre contou comigo e eu sempre contei com ele, nas nossas andanças, nos telefonemas, nas nossas dificuldades. E eu sempre digo que eu não tenho problema de conviver com ninguém, os outros que têm problema comigo. Eu não tenho problema com ninguém, com nenhum pastor. Mas nós somos abençoados. Anísio, que Deus abençoe. Completou um ciclo e Deus vai te dando graça mais ainda. Eu fui 11 anos superintendente e depois eu estava desgastado. Eu pedi umas 3, 4 vezes para sair e acabei saindo, né? E estou mais descansado agora. Mas hoje eu vou completar 70 anos e eu tenho 60 anos de Brasil para Cristo completo também. Em 1962 eu fui para a obra e não saí até hoje, graças a Deus. E tenho, e espero que não seja tão logo, mas se Deus quiser, nunca neguei trabalho para a obra. Tenho amigos desde Fernandópolis, pastor Paulo Scarano, o Rubens ficou com uma igreja que eu estava em Fernandópolis, o outro ficou em Estrela do Oeste, não é verdade? Sempre tive ao lado do pastor Paulo Scarano e pastor Gessélio, em construção de igreja, em trabalhos de igreja, e nunca medi esforço para fazer a obra, e Deus tem me abençoado. Saindo de casa, minha esposa disse: se você voltar com algum cargo, você vai apanhar. E ela é italiana misturada com espanhola. Eu fiquei assim e falei: mas Deus sabe todas as coisas, né? Então vocês oram bastante para mim quando eu chegar em casa. Vamos fazer a obra, vamos continuar fazendo. Pastor Anísio não está nos deixando. A verdade é esta. Ele está aqui, conselheiro, vai continuar sendo pessoas amigas. Eu tenho um bom relacionamento, não é verdade, com todos os pastores. Sou considerado cri-cri, na verdade, mas eu não acho que eu sou tanto assim, sabe? E eu tenho um bom relacionamento com todos os pastores. Todos eles, a gente conversa, a gente fala, a gente é franco. Ainda mais agora com 4, não é verdade? Que está aí, seguranças fortes, homem de Deus. Eu creio que eles vão ajudar a trabalhar toda a região, todas as cidades. Depois a gente conversa sobre um plano, né? Sobre isso daí. E não esqueça de orar por mim quando chegar em casa. Coloca a Sônia na oração de vocês. Mas ela já está na nossa oração. Ela teve uma revelação, por isso que ela te avisou. Irmãos, vamos
saudar a Jesus pela vida desses 4 homens de Deus que vão continuar fazendo a obra de Deus como representantes da convenção aqui na Superintendência de São José do Rio Preto. Vamos saudar a Jesus, aplaudindo a Ele, e um abraço, olha, um abraço para vocês, viu? Um abraço grande, um abraço, pastor Vilela, um abraço, Ivan, um abraço, Marcos, um abraço, pastor Rubens. Pode voltar e sentar, Deus abençoe vocês. Irmão, nós podemos encerrar? Podemos, pastor? Então eu gostaria de convidar o pastor da igreja para ele abrir o culto, e ele abriu a reunião e ele encerra a reunião também em nome de Jesus. Só quero ressaltar aqui que foi prazeroso para mim estar com vocês aqui nessa noite. Foi muito prazeroso para mim, tá? E se eu pudesse abraçar cada um de vocês e dar um beijo em cada um, eu faria isso com muito gosto. Com muito gosto. Deus abençoe a todos. A palavra está com a pastora Ana. Irmãos, a palavra de gratidão continua, já nesse final, agradecendo a todos vocês, a todos os amados pastores, obreiros, o Evandro também, que ajudou muito nessa nossa superintendência. Obrigado, Evandro. Deus te abençoe grandemente, viu, queridos? Vamos nos colocar de pé, pastor Bergamin. Sou muito grato a todos. E vamos continuar juntos, amigos, companheiros de batalha. Estaremos batalhando até o dia que o Senhor permitir. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que realizaste em nossas vidas. Eu te dou graça por cada igreja aqui representada, por cada família, por cada lar, por todos que compareceram e estiveram aqui, também por aqueles que nos avisaram que não poderiam estar. Que as tuas mãos, Senhor, continua com todos nós. Ah, Senhor, derrama a tua graça sobre o nosso presidente, pastor Luiz, a sua família, toda a convenção de São Paulo, Senhor, o Conselho Nacional. Nós oramos pela missão Desafio, por todos, para que tudo vá bem, Senhor, e a glória do Pai continua sendo derramada, esta unção de milagres, que continua na vida da igreja, na vida dos pastores, na vida do nosso povo. Que todos recebam esta graça e continue debaixo dela, para a glória e honra do nome do Senhor. Que cada um, ao voltar para o seu lar, tenha uma viagem abençoada, guardada pela presença do Pai Celestial. Nós te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, que a paz esteja com todos. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Maravilha.